Amém, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, essa semana estava com a minha querida mãezinha, a pastora Sônia, e ela falou: você quer pregar nesse domingo ou no outro? Ou você pode pregar nesse domingo ou no outro? Eu falei: pode ser o outro, né? Para dar mais tempo de ler a palavra, daí buscar, anotar as coisas com cuidado, fazer o esboço bonitinho. E aí durante a semana, ontem na verdade, comecei a escrever um pouquinho. Falei: não, mas dá tempo. Aí à noite ela me manda mensagem: então amanhã que você vai pregar, né? Eu falei: opa, era no outro domingo. Aí eu falei: senhor, se o senhor quiser que eu pregue esse domingo, é esse domingo que o senhor quer, revela alguma coisa que ajuda a fazer o esboço correndo. Era 1h da manhã, eu estava escrevendo lá. Só que eu falei para ela que eu não vinha. Então eu falei: não, deixa para outro domingo, mas não é esse domingo. Aí eu vi que eu consegui escrever um pouquinho e falei, aí eu mandei mensagem para a pastora: se precisar ainda, né, que eu ministre alguma coisa, eu consegui fazer o esboço a tempo. Era 2h da manhã, estava terminando. Falei: dá para a gente ministrar. Então estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus e que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Na teoria, era para ser semana que vem, mas já que estamos aqui, vamos lá então. E durante o mês eu estava lendo a Bíblia e teve uma passagem que ficou ali no meu coração. E eu falei: não, a próxima vez que for ministrar, acho que eu vou ministrar isso, né, se o Senhor permitir revelar. Só que ficou no coração e não tinha colocado no papel. E aí ontem fomos pôr. E eu estou lendo o livro terminei, na verdade, ali o livro de 2 Reis. E é difícil um pouco de entender, uns nomes estranhos, uma cultura diferente. E eu fico com medo de ler ali e interpretar errado a situação, a história. E eu gostaria de trabalhar nesse momento com vocês. Eu não vou citar o nome dos reis, porque uma vez eu estava ministrando, eu fui ler o livro de Tito e falei Titó. E aí tinha uma irmã na igreja que chamava Titó. Até hoje o pessoal me zoa por ter falado Titó. Eu falei: então eu vou evitar os nomes difíceis para não errar aqui e o pessoal ficar me zoando. Mas a questão é que quem acompanha as mensagens quando eu prego de manhã é tentar pegar um exemplo de lá e trazer para os nossos dias de hoje. E aí tem um monte de reis lá, né? Então conta a história de vários reis. E eu falei: Senhor, como que dá para a gente pegar isso e trazer para nossas vidas? Como que dá para a gente pôr isso em prática, esse livro de 2 Reis? E eu vou ler só um pedacinho para vocês poderem entender, não precisa abrir. Então vamos citar 3 reis aqui, 3 fatos ali que aconteceu com 3 reis e tentar trazer para a nossa vida. Em 2 Reis 10, 31, fala que teve um rei que não se preocupou em obedecer de todo o seu coração. Então ele buscava seguir as coisas de Deus, mas ele não estava tão preocupado em fazer isso de todo o seu coração. Em 2 Reis 12, 2, vai falar de um outro rei que fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote orientava ele. Então aqui já fala que esse o Senhor aprovava. O outro não fazia, seguia, mas não fazia questão de seguir tudo. E tinha o terceiro rei, que ele fez o que o Senhor reprova. Esse o Senhor não gostou muito não como rei, porque ele fazia coisas que o Senhor reprovava. E falei: Senhor, como que a gente traz isso para a nossa vida? E aí, meditando ali, eu comecei a lembrar, tentei fazer uma analogia, trazer para os nossos dias. Eu lembro quando pequeno, desde que eu me conheço por gente, né, eu queria reinar em casa. Então eu queria fazer as coisas, mas tinha um outro rei já lá. Tinha um rei e uma rainha que queria mandar em tudo, entendeu? Então eles queriam decidir que hora que eu tomo banho, entendeu? Eles queriam decidir quanto tempo eu ia jogar de videogame. Eles queriam decidir que dia que eu ia para a escola, se era de manhã ou à tarde, não podia escolher. Então eu queria ter, vamos dizer assim, reinar na minha vida, ter as minhas escolhas, só que não podia, porque eles queriam decidir tudo, entendeu? Eles eram o rei, eles queriam mandar, entendeu? Então você vai na igreja, vai fazer isso, eles queriam mandar em tudo. Eu não podia escolher nada, vamos dizer assim. Até tentava negociar às vezes, mas a última palavra é desses reis. Mas aí passou o tempo, eu fiz 18 anos. Falei: agora eu sou rei, entendeu? Agora eu vou reinar. Agora eu vou trabalhar, é por minha conta, eu compro o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Aí teve um dia que eu tive a brilhante ideia de chegar tarde em casa. E naquela época eu não tinha celular, eu tinha saído com o pessoal da igreja, avisei minha mãe e tudo. Só que eu voltei um pouquinho tarde, lá para as 3 da manhã. Gente, quase que eu conheci Jesus naquele dia.
porque a pastora ficou muito brava. Eu falei, nossa, e aí ela falou, não, aqui em casa tem hora, não é assim, não sai e volta a hora que quer, não, aqui tem toque de recolher, deu meia-noite, é para estar em casa, não importa se está com o pessoal da igreja, está na rua, o que você está fazendo, meia-noite é em casa. E aquele dia eu achei que eu ia conhecer Jesus, que ela ficou muito brava. E eu vi que com 18 anos não mudou nada, as regras eram dela ainda, da casa, tudo tinha que ser de acordo com a vontade dela, ela que mandava, ela com meu pai ali, eles são o rei. Eu vi que 18 anos não mudou nada, entendeu? Eles que mandavam. Mas aí, há 8 anos atrás, e 9 meses mais ou menos, eu me tornei rei de verdade. Porque daí eu casei, aí eu tinha minha casa, entendeu? Aí eu pagava minhas contas mesmo, agora eu mando. A hora que eu quiser chegar em casa, eu chego. Se eu quiser jantar em casa, na casa da minha mãe, não sei se quem já almoçou lá, tem horário para almoçar, entendeu? Então é do meio-dia a 1, você não vem querer almoçar 1h30, que ela fica brava. Essa semana o Rafa estava de férias e fazendo alguns trabalhos ainda ali de casa, né? E ele estava reclamando, porque dava meio-dia, ele estava ainda trabalhando ali, ela querendo que ele parasse tudo e fosse almoçar. E ele está acostumado do serviço terminar, e daí ele vai almoçar, né? E aí ele tinha esquecido como que reinava as regras de casa, por tanto tempo fora, né, no horário de almoço. E aí, então, agora me tornei rei. Agora é eu que mando, entendeu? Agora minhas regras. Então, eu chego a hora que eu quero, como a hora que quero. Se eu quiser dormir sem tomar banho, eu durmo, entendeu? Tomo banho no outro dia. Então, porque agora eu sou rei, entendeu? Agora eu sou rei. E o que acontece? Vamos lá. Na nossa vida, então, vai ter um momento que você vai se tornar rei. Você vai ser rei, você vai poder ter as suas decisões. Você vai escolher o que você vai querer fazer. E na vida de todo mundo, pode ser que lá você lê o livro, você vai ver que teve gente que se tornou rei aos 8 anos, outros com 15, outros com 20, tem várias idades. Não é um padrão, assim, não tem uma regra, quantos anos você tem que ter para ser rei. Então, algumas aqui de nós, acabou que nem minha mãe sempre conta que com 10 anos ela teve que trabalhar, acabou, vamos dizer assim, se tornando rei muito cedo, outros se tornam mais tarde. Mas o que acontece é que, às vezes, como a gente é rei, a gente tem que fazer alianças com outros reinos. E vai ter um dia que a gente vai ter a possibilidade de fazer uma aliança com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. E quando seja cedo ou tarde, a gente vai ter, que nem todos estão aqui, acho que tivemos essa chance de fazer uma aliança com o rei, ele tem algumas regrinhas do reino dele. Então não é assim, a gente faz do jeito que quer, a hora que quer, como quer. Já que a gente vai fazer uma aliança com Jesus, com Deus, tem uns princípios que ele gosta de seguir. E aí o que acontecia lá com o pessoal de reis, mais ou menos. Então você vê que o primeiro, ele obedecia, mas não se preocupava em obedecer de todo o coração. O segundo se preocupou em obedecer e ouvir o sacerdote. Então tinham conselhos para tomar as decisões da vida. E o outro não fez muita questão, não. Eu vou reinar aqui, eu faço do jeito que quer e tudo bem. Né? E o Senhor reprovou. E essa aliança que a gente faz com Jesus, com Deus, o que muda? O que a gente tem que fazer? E é confuso, você vai lendo ali, pelo menos é para mim confuso entender tudo ali, a ordem de como funcionam as coisas. Surge ali 613 mandamentos, lá na época de Moisés, do que pode e o que não pode fazer e como deve fazer. E aí depois eles falam, o pessoal não está lembrando de tudo aqui, né? Vamos padronizar aqui 10 aqui, vamos deixar 10, está valendo todos, né? Mas com esses 10 vai ficar mais fácil de entender, que são os 10 mandamentos. Só reforçando aqui para a gente lembrar um pouquinho. Não terá outros deuses, não fará imagens, não tomará o nome de Deus em vão, lembra-te do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho e não cobiçarás. E aí a história foi se passando. Aí vem Jesus, o pessoal questiona lá os mandamentos, guarda o sábado, não guarda, come bacon, não come bacon, como que vai ficar as coisas? E ele enfatiza 2, fala, tem 2 grandes mandamentos. Se tentar seguir esses 2 aqui, você praticamente está seguindo tudo, vai encaixar tudo. Que é, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo, você não rouba o próximo. Você não vai caluniar o próximo, não vai cobiçar. Então, você amar Deus sobre todas as coisas, do seu coração e do seu pensamento, você vai fazer as coisas certas. O difícil é a gente chegar até aqui. Mas lembrando os 3 reis. Então, o primeiro, ele não se preocupou em obedecer de todo o coração.
Então, vamos imaginar uma porcentagem, tinha 10 regras, né? Vou seguir 6, mas essas 4 acho que não precisa, entendeu? Só com 6 está certinho. Então, o Senhor, assim, ele até obedecia, mas não de todo o coração. E como é difícil a gente conseguir obedecer de todo o coração, mas é uma parte da aliança. A gente tem que buscar conhecer essa aliança com Deus, o que pode, o que não pode, o que Ele recomenda fazer ou não, e tem que seguir, teoricamente, 100%. É difícil, né? Às vezes fica 98%, 97%, mas é para seguir de todo o nosso coração. E conhecendo agora um pouquinho dessas coisas, eu comecei a meditar e trazendo para a vida, e eu gosto de trazer assim da prática dos dias de hoje. Então, vou contar algumas coisas que já aconteceu aqui comigo, e a gente tenta fazer uma ligação. Vocês vão tentando ligar também na vida de vocês, para ver se vocês estão reinando, obedecendo de todo o coração, ou mais ou menos, vocês estão realmente 100%, ou vocês estão reprovados, entendeu? Falar, estou reinando aqui, esqueci de perguntar para Deus, esqueci da aliança. O primeiro exemplo aqui que eu vou usar, eu era pequeno ainda, naquela época que eu queria reinar, né, e não podia, queria ter o poder, mas não foi me dado esse poder naquela época. E eu, como toda criança ali pequeno, gosto de desenho, tinha videogame, gosto de jogar videogame, e sempre gostei muito de luta. Então, tinha Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, aqueles animes bacana japoneses, joguinho de luta, amava jogar, cresci assistindo Jaspion, Jiraiya, quem é mais antigo aqui, Giban, aquela galera toda, sempre gostei. E lembro que tinha um desenho que estava passando na época, eu assistindo, legal, gostoso. Aí chegou um dia, minha mãe sentou comigo, Emanuel, então, filho, assim, de noite você está meio estranho, você parece que está lutando, está dando uns golpes para lá e vira, e está meio estranho esse negócio. Eu acho que é o desenho que você está assistindo. Eu acho que é melhor parar de assistir, porque não sei o que está acontecendo, está meio estranho o negócio assim, né? E para mim, tudo normal, mas ela falou. Quem que é o rei? Era eu? Não, era ela. Então eu falei, melhor seguir os conselhos. Aí eu parei de assistir o desenho. E eu gostava muito, queria saber, estava no momento do torneio, queria saber quem ia ser o campeão lá, e fiquei sem saber. Falei, melhor ouvir a pastora, nesse negócio de demônio é sério, já vi vários aqui rodando, caindo, não quero ser o próximo, né? Então melhor obedecer. E o tempo passou, aí eu virei rei, lembra? Eu virei rei, sou rei agora, eu sou rei. E eu lembro que eu estava em casa, estava lá no celular, passando o dedinho assim no YouTube, bonitinho, pá. Daqui a pouco, você acredita que apareceu o desenho lá, o episódio completo, onde eu tinha parado, porque eu lembro o episódio que eu parei. Falei, agora eu sou rei. Olhei aqui, minha mãe não está aqui, quem manda agora aqui sou eu vou assistir, agora eu sou rei. Aí eu comecei a assistir, falei, nossa, legal, vamos ver o que vai acontecer agora. Mas aí eu comecei a lembrar dela falando para não assistir, né? Tem uns nomes meio estranhos, tem uma galera lá que se transforma. Aí eu comecei a sentir mal, gente, eu não conseguia terminar de assistir o desenho. Aí eu lembro, não sei se isso é honrar pai e mãe, que Deus manda a gente fazer, né? Mas ela tinha aconselhado a não assistir. Eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir assistir. Eu pausei, ela falei, talvez depois, se ela morrer, eu assisto de novo, mas agora eu estou lembrando dela, eu não consigo assistir isso aqui, eu não vou conseguir fazer isso, porque ela pediu para não fazer, né? Então, vamos ver lá no futuro o que acontece. Mas eu não sei se pode encaixar isso no honrar o pai e a mãe, mas ela estava preocupada comigo naquele dia lá, e eu guardei aquilo. Falei, não, se ela pediu para não fazer, é melhor não fazer, né? E lá falava que tinha um rei lá, que ele ouvia o conselho do sacerdote. Então, Deus vai pôr pessoas do nosso lado para dar conselhos. Você não vai conseguir todas as respostas, mas vai ter gente ali para te ajudar. E um outro exemplo aqui rapidinho, esse que eu já contei, mas vou reforçar, não é sempre todo domingo, né, que tem o pessoal que me vendo pregar aqui. E teve uma vez que eu já estava aí, acho que eu já estava reinando, eu acho. Eu não lembro se eu estava ainda, se eu já estava reinando. Mas chegou uma multa em casa. Eu abri a multa e veio lá de Arapongas do Paraná. E até o momento eu nem tinha saído de Bragança com o carro ainda, porque minha carta era nova ainda. Então não tinha nem saído de Bragança, nem Atibaia eu tinha ido ainda de carro. Aí chegou a multa, falei, nossa, e agora? Acho que era uns R$300 a multa, achei estranho, falei, vamos ver o que dá para fazer, né? Aí fui na autoescola, pedi o conselho lá, né, para os sábios. Aí o cara me deu um cartão e falou, esse cara é tão bom aqui ser advogado que ele tira até bandido da cadeia. Pode ir lá que você ganha fácil. Aí eu fiquei meio com medo, né? Quando ele falou, o cara tinha até bandido da cadeia, esse negócio tá meio estranho.
o melhor é procurar mais alguns conselhos, né? Vamos procurar outros conselhos. Aí foi um outro pedir um conselho. Não, isso aqui é fácil, vai no mecânico, fala para ele fazer uma declaração que o seu carro estava aqui no dia. Aí eles vão ter que anular a multa, porque a declaração está aqui. Eu falei, mas isso parece que é mentir, né? Isso parece que é dar falso testemunho. Acho que não é isso que a aliança com o Senhor permite fazer. Vamos procurar outro conselho. Aí achei uma mulher que é uma advogada de multas de trânsito, falou, a gente vai escrever aqui que você estava trabalhando, que o carro estava aqui, que você nunca saiu, vamos tirar uma foto e a gente manda, vamos ver o que acontece. Falei, isso parece mais aceitável no reino, acho que dá para fazer isso. E aí tive que pagar ela e vai correndo tudo atrás. Sei que a gente fez tudo, mandamos, o pessoal de lá nunca mandou uma carta de volta, mas não constava mais a multa. Graças a Deus não precisei pagar, os pontos não veio. Mas parecia tão fácil, não, só pedir para o mecânico, falar que o carro está aqui, mas aquilo incomodava, não, mas isso é mentira, vai que lá na frente, né, o diabo gosta de uma mentirinha, ele quer que a gente minta, mas ele gosta de dizer a verdade quando a gente está mentindo, vai que isso depois dá um problemão, vamos tentar fazer a verdade. Se não der certo, nós paga a multa, fazer o quê, né? Não tem que fazer, mas vamos tentar dar um bom testemunho, porque uma das coisas da aliança com o Senhor é um bom testemunho, é a verdade. Então, às vezes, vai ter uns meios que parece que uma mentirinha vai consertar, vai ajudar tudo, mas isso não faz parte da aliança. A gente tem que ser verdadeiro, transparente em tudo. E vamos lá, agora essa parte é aquelas que dá vergonha de contar, que a gente não consegue fazer de todo o coração. E aí o que aconteceu? Mais uma historinha trazendo para os dias de hoje. A gente sabe que pirataria é errado, né? E a gente vê vários pastores pregando, o pessoal falando, teve aquela época que tinha o CD pirata, né? Eu lembro uma vez, agora vou entregar a minha mãe, fazia tempo, aquela época eu não reinava. Eu lembro que ela chegou toda feliz em casa e deu um CD para o Rafa. Na época passava uma novelinha chamada Floribela, não sei se alguém assistiu essa novelinha da Band, e ela deu o CD para o Rafa, porque o Rafa gostava de assistir, tinha as musiquinhas. Aí eu olhei, o CD era pirata, falei, o quê, mãe? Você comprou um CD pirata? Misericórdia! E ele começou a fazer os cartazes, ficou toda sem graça. Mas aquela coisa, a gente quer se defender. Não, mas é que o salário que a gente ganha, né, não dá para comprar tudo original. Então, às vezes, o tênis tem que ser pirata, a camiseta, às vezes, acaba tendo que ser pirata. Mas pirataria é errado, a gente sabe que isso é um crime. E eu lembro uma vez que eu vi uma pastora pregando, falando de quantas empresas faliram, gravadoras, por causa da pirataria. Porque quando você compra pirata, você está tirando de alguém que está fazendo ali o trabalho certinho, pagando os impostos. Então, a pirataria é errado. E aí eu falei, então não parei, não compro mais nada pirata, né? Tudo segunda linha, então. Não dá para comprar de primeira linha, né? Vai de segunda linha e está tudo bem. Mas aí teve um dia, gente, que eu queria uma camiseta que é de um time de futebol americano. Eu gosto muito de futebol americano. Mas é muito cara a camiseta. E a gente estava jogando, a gente tem a bola, tem o pessoal que joga, os amigos, né, brincando. Mas começou crescendo no meu coração, eu queria tanto aquela camiseta. Falei, mas faz tempo que eu não compro, acho que uma só Deus vai perdoar, né? A diferença de preço é tão grande, é uma camiseta, né? Tipo, o que vai afetar o céu e o inferno? Uma camisetinha. E ainda, aí eu falei, eu vou comprar. E achamos no Mercado Livre, né? Camisetinha lá. Ainda fiz o Rafa e a Carol pecar junto, que eu levei os dois para comprar a camiseta junto. Compramos as camisetas. Aí chegou as camisetas do Rafa, tudo ok. A da Carol chegou bonitinha. Quando chegou a minha, tudo escrito errado. A letra torta, faltando tinta. Mas eu falei, não, vou usar, gastei o dinheiro, vou usar a camiseta. Coloquei a camiseta quente, gente. Nossa, só dá para usar no inverno porque é muito quente a camiseta. Mas naquele momento, eu obedeço a Deus, mas naquele momento deu uma... Eu queria tanto, mas eu queria tanto que eu acabei cedendo. Eu falei, não, acho que isso aqui não... Tudo bem, acho que o Senhor vai entender o meu coração. Eu queria tanto essa camiseta. Mas se a gente for ver os reis, não é isso que acontecia. Um até obedecia, mas ele não obedecia tudo do seu coração. Ele acaba furando ali algumas coisinhas, algumas coisas que convém, que a gente quer, a gente acaba burlando. Isso não é uma boa aliança. A boa aliança é quando você serve o Senhor de todo o seu coração. Então dá para ter, não dá para ter, não tem que fazer, né? Então vamos para a segunda linha, mas não compra pirata. Mas eu aprendi isso. E recentemente eu vi uma história que chamou a atenção, porque tem algumas coisas que é muito caro, a gente quer ter e é muito caro, não tem que fazer ali, né? Então você junta o dinheiro, guarda, parcela em 24 vezes, mas o preço é caro. E eu já vi as pessoas falando, não, mas eu compro pirata mesmo, porque o cara rouba o preço que ele coloca, se é um ladrão vender a esse preço, então eu compro mesmo para o pirata. Eu já vi o pessoal que compra TV a cabo, o gato lá para assistir
os streams, né? Então é errado, gente, viu? Não queria falar assim, mas não é muito certo aqueles gatos net lá, não é certo. Mas tem o pessoal que fala, não, mas se eu for pagar todos, é um roubo juntar tudo isso. E aí o que aconteceu? Eu estava vendo a história de um jogador de basquete. Os jogadores de basquete costumam ter sua linha de tênis, né? E não é baratinho, os tênis deles é caro, e a gente gosta. E aí estava tendo um jogo e uma mãe entrou na quadra, ela invadiu a quadra e ela começou a gritar, por que vocês fazem isso? A gente não tem condições de comprar o tênis para o nosso filho, olha o preço que vocês estão colocando nesse tênis, isso é um absurdo, a gente mal consegue pagar o aluguel e vocês ficam pondo isso para as crianças querer e tudo mais. E aí a polícia tirou ela, fez lá o show dela e foi retirada. E aí o jogador viu, ele ficou sentido com aquilo assim, e no dia seguinte ele ia renovar o contrato dele, do tênis dele, né? E aí ele decidiu não renovar. Ele falou que e era milhões que ele ganha, né? Ele não renovou e ele decidiu criar a própria linha de tênis dele com preço popular. Ele falou, vou fazer um preço acessível. Todo mundo vai poder jogar com tênis de basquete acessível. Ele fez, a marca foi um estouro, vendeu milhares. E aí depois ele comprou a marca que fazia os tênis, que ele não assinou o contrato, com tanto que ele ganhou dos tênis populares, e ainda conseguiu comprar a marca. Então, se a pessoa quiser cuidar da gente fazer um preço acessível, é possível. Entendeu? E Deus abençoa, não sei se essa pessoa é cristã ou não, mas o que ele fez ninguém tinha feito. Todo mundo queria receber o valor lá dos tênis e tudo mais, mas ele compadeceu de uma pessoa e abriu as portas. Então, é possível que Deus faça as coisas, mesmo a gente tendo aquela intenção no coração, mas Deus pode preparar as coisas para a gente. E eu fiquei convido essa pessoa, nossa, ele abriu mão para poder atender realmente os clientes, porque realmente tem coisas que não dá para a gente comprar, mas Deus pode levantar alguém que vai fazer alguma coisa acessível para você poder ter. Então a pirataria, eu tento parar, gente. Eu falo que às vezes eu fico meio balançado, falando, nossa, mas eu preciso desse aqui. Mas eu estou tentando me libertar de não abaixar as coisas ilegalmente na internet, ter tudo certinho, bonitinho. Mais um ponto aqui, esse aqui eu também já contei, esse aqui a gente fica meio confuso, esse negócio de dinheiro, igreja, dízimo, oferta, né? A Bíblia não deixa claro quanto que é para dar de oferta, quanto que é para dar de dízimo, né? E a minha mãe sempre fica orgulhosa, meu filho é desde os 10 anos, é dizimista, as coisas, mas já roubei o Senhor também, né? Eu já contei isso aqui, mas vou reforçar aqui, só porque eu sirvo o Senhor desde pequeno, na igreja aqui, bonitinho, tentando seguir, mas às vezes meu coração me enganava, entendeu? Às vezes meu coração não estava colaborando ali para servir de todo o coração. E eu lembro que o meu avô faleceu, e aí venderam a casa, né, que o meu avô morava, e dividiu entre os irmãos. E aí meu pai recebeu a parte dele de herança, e ele resolveu dividir com a gente. Então ele dividiu comigo, com a minha mãe, com o Rafa, e ele deu uma parte para cada um. E eu sempre dei os dízimos, oferta, bonitinho, tudo certinho, assim, mas eu não sei o que aconteceu aquele dia. Eu recebi o dinheiro e eu pensei assim, será que tem que dar o dízimo? Será que tem mesmo que dar o dízimo desse dinheiro que eu recebi aqui por fora? Porque eu já dei o dízimo esse mês, já dei as ofertas, né? A gente já ajuda na igreja, faz tanta coisa. Será que realmente precisa dar o dízimo desse dinheiro? E fiquei lutando comigo mesmo. Ó, que a minha mãe fica aqui, não, mano, desde os 10 anos, é dizimista fiel e tudo mais. Mas aquele dia eu fiquei meio balançado. Eu falei, eu acho que não precisa, esse que eu ganhei do meu pai não precisa dar o dízimo, não. Eu já dei o dízimo do meu trabalho, do meu suor, né? Esse que eu suei para ganhar, eu dei, mas isso aqui veio fácil, não precisa dar o dízimo, não. E beleza? O engraçado é que eu não sei, tipo, se tem uns, a gente lê, né? Então o pessoal fala que vê o tal do devorador, né? Se você não der o dízimo, você ganha na farmácia, tem uns que falam que tem uns que falam que não, a gente fica meio na dúvida até onde se encaixa a palavra. Mas o engraçado é que naquela semana a minha geladeira queimou. Naquela semana. E o conserto ficou exatamente o valor do dízimo. Eu fui obrigado a gastar só o dinheiro que seria os 10% a menos daquele dinheiro, porque o conserto ficou exatamente. Eu não vou dizer se foi coincidência, se o devorador foi lá e queimou a pecinha da geladeira, eu não sei dizer direito. Eu sei que eu tive que gastar 90% do plano que eu tinha de gastar os 100%, e pior que eu nem lembro o que eu fiz com o dinheiro, com os 90%. Mas aquele dia eu não quis, entendeu? Eu não quis dar. Falei, não, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Não, isso aqui eu não quero dividir, já dividi o outro, isso aqui eu não quero. E é mais ou menos o que alguns reis fazem, quando a gente está reinando. Um obedecia, mas não fazia de todo o seu coração. Então ele faz metade. O outro até que fazia tudo que vinha ele fazia bonitinho. Principalmente o que o sacerdote recomendava. E os pastores recomendam a gente ser fiel nos dízimos
e oferta. E o outro não estava nem aí, o outro rei que dízimo, que é 90%, é 100% meu, e eles que deu o deles e façam as coisas, e cada um por si. E o último exemplo aqui rapidinho, que hoje eu estou falando muito aqui, na Bíblia, se você ler lá o livro de Reis, você vai ver que ele fala assim, esse aqui seguiu os passos do pai, esse aqui seguiu os passos do seu pai, esse já não seguiu. E aí tinha problema, que às vezes vinha um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim, ficava aquela coisa. E recentemente tive uma experiência que não é comum de eu fazer, mas aí Deus começou a trazer isso à memória. E seguir os passos do pai. Então eu tento seguir os passos da minha mãe. É difícil, porque essa mulher é muito crente, né? Faz muitas coisas boas. Não é fácil seguir os passos dela, mas a gente tenta, né? De convívio ali, a gente vai tentando. E teve um culto aqui que veio a missionária Juliana pregar a primeira vez, não era ainda da campanha. Eu estava lá no fundo e ela trouxe as trufas para vender, né? E sempre que a gente vai ajudar alguém, fala, o que a gente faz normalmente? Fala, vou comprar uma trufa para mim, uma para a Carol, estou ajudando a missionária, pronto, né? Eu ajudei ela ajuda eu, mata a minha fome, faz uma sobremesinha ali depois da janta e está tudo bem. E aí eu não sei o que aconteceu ali na hora, aí eu estava no fundo, né? Então quando abriu ali foi o primeiro, eu fui lá, e aí eu não sei o que aconteceu, eu falei, Julia, aí eu falei para a Ju, né, que estava vendendo, me dá 10 trufas aí, R$50 de trufa, passa aí, passa as 10, peguei as 10 e aí saí distribuindo para as crianças na escolinha, mas não, foi distinto, assim, peguei, aí estava a criançada aqui na igreja e já saí distribuindo as trufas. E aí acabou as trufas, eu nem consegui comer a trufa, porque não sobrou uma trufa para mim, né? E aí depois eu lembrei, a minha mãe sempre fez isso, sempre que ela tinha uma coisa, ela comprava e saía distribuindo para todo mundo. Então, às vezes tinha uma pessoa que não podia comprar, ela mesmo comprava, ela comprava de todo mundo ali, ia fazendo. E sem perceber, eu vi que eu segui os passos dela. Fiz isso voluntariamente, não foi que eu pensei. Quando eu vi, falei, nossa, graças a Deus, estou seguindo alguns exemplos bons da minha mãe. É difícil seguir todos, mas esse de compartilhar, de dar, porque às vezes a gente ficava até bravo, eu já fiquei bravo assim com ela, de tanto que ela se doa para os outros. Fala, tadinha, às vezes ela recebe uma oferta, ao mesmo tempo ela já está dando a oferta para o outro. Gente, gasta o dinheiro com você, mãe. Não fica dividindo tudo com todo mundo, pensa um pouco no você, mas ela não consegue. Tudo que ela tem, ela compartilha com todo mundo. Tudo que é possível ela compartilhar, ela faz. E aí eu vi que os exemplos dos pais que a gente tem, os bons, né? A gente pode aprender muito com isso, a gente deve seguir esses exemplos. E temos que dar bons exemplos para os nossos filhos. Eu ainda não tenho filho, mas procuro já, principalmente para o meu irmão, para minhas primas, né, que convivem, a gente procura sempre dar um bom exemplo, tentar manter essa aliança de Deus que a gente segue. Então eu cresci, tanto com a minha mãe e minha tia aqui, as duas na igreja, e limpando a igreja, e doando, e fazendo tudo. Então a gente procura seguir esses exemplos de estar aqui cada dia. O exemplo é uma coisa muito importante, né, para a gente se ter na vida. E espero poder aprender mais ainda com a minha mãe. Não sei se um dia eu vou ser pastor, eu acho que eu não levo muito jeito assim, para ser pastor, porque ela tem uma paciência. Eu tenho paciência para dar aula, mas com todo mundo, assim, a igreja inteira, vocês aprontam muito, vocês não fazem ideia das coisas que o pessoal faz aqui. Tem que ter uma paciência muito grande. Mas aí a gente vai buscando isso, a gente quer aprender. Então, lembrando os 3 reis, um obedecia, mas não de todo o coração. O outro obedecia de todo o coração e seguia os conselhos. E o outro rei não estava nem aí. E para a gente fechar aqui essa parte, tem uma oração que Jesus ensinou para a gente. E lá dá alguns conselhos bons para a gente poder seguir, né? Ele ensinou assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então a nossa aliança é com o reino de Deus, é com a vontade dele. Então ele tem uma vontade lá no céu que ele quer trazer aqui para a terra. E uma coisa que Jesus ensinou é muito de se dividir, de se compartilhar, de ajudar o próximo, de amar o próximo. E ele fala ainda aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como também perdoamos nossos devedores. O perdão é uma coisa que a gente exerce muito, né? A gente tem que trabalhar muito o perdão. E é uma coisa que faz parte da aliança, é uma coisa que Deus quer que a gente faça, que a gente perdoe as pessoas. Porque a gente erra, todo mundo erra. Eu mostrei aqui meus erros, tenho que ir lá pedir perdão para Deus. Dá até vergonha de confessar os nossos pecados. Mas faz parte o perdão. E não nos deixe entrar em tentação. Ele fala, vocês vão entrar em tentação, vocês vão ser tentados, mas se vocês estiverem na aliança com Deus, seguindo de todo o coração, vocês vencem a tentação.
Mas se está mais ou menos, ou se não está nem aí, cai em tentação. Aí a tentação faz a festa. Então, a aliança com Deus, ela vai nos ajudar a vencer, porque ele fala que vai ter tentação, mas vocês vão conseguir vencer a tentação. E nos livra do mal. O mal está aí, a gente sabe que é para todo mundo, o sol nasce para o justo e injusto, mas se tem alguém que pode livrar, que pode guardar, que pode nos proteger, a gente sabe que é Deus. Então é bom ter essa aliança com o reino, porque quando vir a batalha ali difícil, Deus vai lutar pela gente, vai poder chamar o reino dele, ele vem com os anjos e ajuda a gente, mas tem que ser obedecer de todo o nosso coração, senão ele vai falar, não, você é até legal, você é gente boa, mas se vira, quer fazer por suas contas, quer fazer pela sua força, então faz. Então é melhor fazer pela força de Deus, gente. Essa aliança é importante. E para terminar, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o reino é de Deus. Se tem um reino que é bom para a gente fazer aliança, é com o reino de Deus. Então era isso que eu queria trazer para vocês, e isso chamou muito a minha atenção quando eu li. Obedecia, mas não de todo o coração. E aí eu comecei a me avaliar. Eu estou obedecendo de todo o meu coração, eu estou entregando todas as minhas forças, eu estou seguindo os mandamentos que Jesus tem. Essa aliança, eu decidi fazer a minha aliança. Eu cresci num berço evangélico ali, então por um certo tempo assim, minha mãe empurrava Deus para a gente, tudo era Deus. Então eu queria comprar ali um desenho do Mortal Kombat para assistir em casa. Ela vinha com a Arca de Noé, entendeu? Eu ficava bravo com esse reino da cidade dela. Mas ela estava tentando fazer eu entender a aliança. E teve um dia que eu entendi, falei, eu quero fazer essa aliança, eu quero que Ele me guie. E essa avaliação, quando eu estava lendo, isso me fez pensar, eu estou obedecendo de todo o meu coração, eu estou buscando, porque às vezes a gente faz, né, um pouquinho ali e deixa de fazer o outro. Não, é de todo o coração. A gente tem que tentar obedecer tudo. Eu sei que é difícil, que é uma luta grande, mas é tudo. A gente tem que fazer essa aliança com Deus e procurar ser aprovado por Ele. E era isso que eu queria compartilhar nessa manhã com todos vocês. Eu convido vocês a ficar de pé para a gente fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, agradecemos a Ti, Senhor, mais uma vez por estar em Tua casa, e que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, Senhor, a obedecer a Tua palavra de todo o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a compreender as Tuas Escrituras, Pai, os Teus ensinamentos, e que possamos buscar cada dia mais, Senhor, o Teu reino. Que o Senhor possa reinar em nossas vidas, que o Senhor possa ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai. E nos dá a direção mais uma vez nessa semana, para tomar as melhores decisões, e que possamos buscar a Tua face, Pai. E não deixa, Pai, que afastamos da Tua presença, Senhor. Envia os Teus sacerdotes, os Seus profetas para nos guiar, Pai. Que a Tua palavra possa encontrar o nosso coração e que possamos servir, Pai, com todo o nosso entendimento para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Pode se assentar, amém. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? E a gente sabe, irmãos, que a gente obedecer a palavra de Deus não é fácil, porque a palavra ela é totalmente o contrário, né? O pastor Luiz Carlos deu uma aula aqui na terça-feira que foi tremenda.